Last of Us chegou em 2013 para marcar a indústria dos games para sempre. O jogo saiu lá no PlayStation 3 e a verdade é que se você parar para dar uma olhada nele hoje, em 2022, ele envelheceu meio mal. Com tantas cenas marcantes e que conectam o jogador com a história, a verdade é que algumas caras de peixe morto já estão começando a deixar menos interessante revisitar o título que tem tantas cenas marcantes. Ou trazer os novos gamers para esse mundo aí da Ellie e do Joel. Felizmente o título, enfim, vai receber o tratamento que merece. Então basta você pagar a módica quantia que tá os lançamentos de games e... eu tô olhando aqui, tá bem caro. Mas depois de pagar isso, você pode ter a chance de ter o seu coração pisoteado em altas taxas de quadros e o seu dia arruinado agora, só que em alta resolução. Então, senhores, pegue o seu DualSense e seu cartão de crédito, porque nós vamos dar uma olhada em como tá o The Last of Us Parte 1. Entre o lançamento do jogo original e esse novo que nós vamos testar aqui, nós tivemos um remaster no meio do caminho, e é onde vocês vão ver a maior parte das nossas capturas de comparação. Nós colocamos o PlayStation 4 e o PlayStation 4 Pro rodando The Last of Us Remastered. É ele que nós vamos usar de referência. O jogo original lá do PlayStation 3 rodava em 720p a 30 frames, eu acho que aí não precisamos voltar tanto assim no tempo. O mais relevante é a gente olhar o que tem disponível relativamente recente, né? O PlayStation 4, 4 Pro e a versão Remaster, que também pode ser jogado via retrocompatibilidade, versus o que a gente realmente tem como opção secundária, que é gastar o preço do lançamento, que não é baixo, mas ter essa nova versão que vai ser usada nesse comparativo. Mas mesmo a gente evitando a versão do PlayStation 3, na verdade o The Last of Us Remastered não é tão melhor assim. É que ele chegou logo depois, coisa de menos de um ano depois do lançamento da versão de Play 3, e basicamente buscava explorar as capacidades do PlayStation 4. O jogo não foi muito mudado, ele só aproveitava o hardware adicional para, por exemplo, ao invés de rodar em HD, rodar em Full HD, ao invés de rodar 30 frames, ter a opção de rodar 60 frames. Então, no fim, o jogo não foi refeito, ele foi basicamente um remaster, e um remaster bem básico, só reaproveitando novos recursos de hardware disponível na nova geração do console da Sony. Aqui a coisa muda de figura. O The Last of Us Part 1 é o que a gente chama de remake, quando você pega um jogo e refaz ele. E ele é todo baseado agora no motor do The Last of Us Part 2. Então, essencialmente, o que nós temos é a Naughty Dog aproveitando toda a evolução de software e de desenvolvimento que eles tiveram ao longo de quase 10 anos e aplicaram no The Last of Us Part 2. Pegaram a primeira parte do game, o primeiro jogo, e refizeram ele inteiro. Então não foi somente aumentar a resolução, mexer em textura. Muito do jogo foi refeito, apesar das cenas manterem a essência, o original, modelos, iluminação, tecnologias e filtro, tudo isso foi refeito, inclusive com algo que destaco muito, que é a captura facial dos personagens. Isso aí faz uma diferença muito grande, porque o jogo tem cenas muito marcantes, tem muita ênfase nos diálogos, nas emoções dos personagens, e pra ser sincero, pros padrões de 2022, revisitar, mesmo o remaster, é meio esquisito, porque tem cenas como essa, em que o Joel tá encarando a sua filha e ele tem uma baita cara de peixe morto, e a cena era pra ser emocionante, e ela fica meio esquisita por causa dessa falta de expressão nos personagens. A coisa muda drasticamente com a nova versão. Então, quando você olha, novamente, tem muito mais expressões faciais, a captura dos rostos dos personagens, você sente mais claramente a emoção que o personagem devia estar passando, e o resultado é que muda completamente o peso dessa cena, porque agora você passa realmente a se conectar mais claramente com os personagens, você consegue sentir empatia com eles. Isso é muito importante porque quando você começa a se afastar, quando você chega próximo de algo que é humano, mas não próximo o bastante, cai no famoso vale da estranheza. As coisas que são humanas, mas não o bastante, são muito esquisitas. E o jogo tá envelhecendo e tá começando a se aproximar do vale da estranheza. Volta e meia a gente olha umas caras que os personagens fazem, ou os movimentos que são muito estranhos, parecem quase humanos, mas não são humanos, e o nosso cérebro dispara um sinalzinho do tipo, mano, isso é estranho. E é bem ruim para a experiência. Mas uma coisa que chama atenção é que o Last of Us Part 1 ele não é somente uma mudança técnica, ele é uma mudança também artística. Então, quando a gente olha uma outra cena, essa aqui é com o tio Tommy, é uma cena com bastante impacto também, logo o começo do jogo já começa dando um soco no seu estômago. Mas a gente nota que não foi só a mudança da qualidade gráfica, que é muito grande, mas o ângulo da câmera mudou. Então a gente tem uma visão bem diferente do que é o foco dessa cena. A gente pega muito mais a expressividade do personagem e você consegue ler claramente a cara que ele tá fazendo, que é do tipo, vai logo, mano, vamos, se mexe. Você vê, você capta muito mais essa sensação do tipo, o sacrifício que eu tô fazendo, então vai lá e veja essa cena. O começo de Last of Us é muito bom.
Outro momento que dá pra ver a mudança da parte artística do game é em detalhes como a paleta de cores. Tem cenas inteiras que tinha uma paleta puxando para as cores quentes, pro amarelado, que foram mudadas para uma paleta mais puxando pro azul. Isso dá um tom mais frio pra cena e principalmente para um jogo que várias vezes é dramático, muda também o tom, ajuda a dar um tom mais sinistro, ou mais pesado, ou principalmente mais triste, que é o que vai rolar nesse comecinho aí. Mas facilmente, quando a gente olha as comparações das telas, o que mais me impacta é a mudança na iluminação. A tecnologia para a iluminação do novo motor gráfico muda o peso de toda a cena. Então a qualidade técnica do novo hardware e software disponível muda muito como é o Last of Us Part 1. Mesmo que a gente considere que nessas cenas a gente vê que os modelos têm mais definição, tem resolução mais alta, a verdade é que o que muda mais fortemente a cena é a mudança da iluminação dela. Então muda completamente a expressividade, vários momentos do jogo se tornam muito mais escuros, torna o gameplay, te traz uma sensação de realismo, de fotorrealismo muito maior. Acaba permeando todas as outras evoluções, porque por mais que os modelos sejam melhores, os enquadramentos sejam melhores, é a iluminação que faz você sentir que está vendo uma cena mais realista. E o resultado é bem perceptível quando a gente olha o Last of Us Part 1 versus como ele rodava mesmo na sua versão remaster. Mas além das adaptações de performance do hardware, né, dessa diferença de 10 anos quase 10 anos entre o lançamento original e o que a gente tem disponível para jogar agora, outra mudança foi o uso de tecnologias específicas do PlayStation 5. Então o DualSense é muito bem usado no game, principalmente para trazer aquela sensação dos controles adaptativos. Então as armas têm muito peso, porque o gatilho, você sente o peso de pressionar ele, o recoil da arma, né, o coice dela depois do tiro. A vibração também é bem perceptível, então as armas ganham muito peso nesse jogo. E até outros acessórios, como por exemplo o arco da Ellie, quando você está puxando, você sente se fazendo força com o gatilho, te traz uma imersão mais interessante, uma interação mais legal no gameplay. E até pequenas coisinhas, como por exemplo a necessidade de dar tapa no controle para quando a lanterna está falhando, são pequenas adições que exploram muito bem as capacidades do DualSense. Então quando, por exemplo, você passa por ambientes que tem grama, que tem chuva, que tem neve, tudo isso, o controle muda a vibração, então você tem um feedback diferente e foi muito bem explorado nessa versão para o PlayStation 5. Outra coisa que melhorou junto com o novo motor gráfico também foi a física do jogo, que ela tinha alguns momentos esquisitos de aceleração e desaceleração. A cena do carro é muito esquisita, viu como o carro faz as curvas e faz as esquinas justamente por causa dessa física um pouco esquisita dele. Mas mesmo em trechos que você está correndo e tem muitos NPCs e você esbarra neles, a física toda tinha suas limitações. E a nova versão torna isso muito mais fluido, os movimentos são mais naturais e principalmente as colisões são menos esquisitas comparado com a versão anterior. O trecho todo ali lá do começo, da galera toda correndo, não tá maravilhoso, eu acho um pouquinho esquisito ele ainda no motor gráfico novo, mas tá com certeza bem mais interessante do que todas as enroscadas que a versão original trazia. O jogo traz dois modos no PlayStation 5. Você vai ter o modo fidelidade e o modo performance. A diferença entre eles é que com o modo performance você vai ter um gameplay buscando rodar na taxa dos 60 quadros, mas para isso ele precisa abrir mão de qualidade gráfica, de filtros e de resolução. Então ele vai rodar uma resolução buscando os 1440p, né, o Quad HD, com eventuais reduções usando escala de resolução para manter performance, vai desligar alguns filtros gráficos e também vai impactar até mesmo no desempenho. Ele não consegue manter 100% do tempo a 60 frames, já vou comentar isso daqui a pouco. Já no modo fidelidade, o jogo, eu acredito que ele brilha muito, porque primeiro aumenta muito a resolução, então a definição da imagem e as texturas ficam muito mais destacadas. Os filtros gráficos adicionais mudam algumas das cenas, mas principalmente você abre mão aí da fluidez da imagem, então você passa a jogar esse game travado a 30 quadros por segundo. Mesmo com essa perda de fluidez, eu acho que, pelo menos a experiência aqui do pessoal do Adrena que rodou os testes, é que é melhor assim. O modo fidelidade, o ganho gráfico obviamente é bem-vindo, mas o que nos acaba sendo o ponto de separação entre as duas coisas é que o modo performance oscilou um pouco mais. Então a gente percebe aquelas perdas quando você sai dos 60 para os 45 frames, é algo que ainda é uma boa taxa de quadros para se jogar, mas quando você está jogando a 60 reduções, você sente essa variação de performance. E o jogo, às vezes, no modo performance, dá uma osciladinha, então acaba sendo mais interessante ter travado 30 o tempo todo, uma qualidade gráfica muito alta, do que esses 60 variando um pouquinho aqui ou ali. Porém, os dois modos são bem válidos. É que em geral, a gente preferiu o resultado da experiência de rodar a 30 frames, o que é incomum. Aqui no Adrena, normalmente o pessoal escolhe taxa de quadros, a qualidade gráfica, mas realmente na experiência do Last of Us, que é muito cinemática, não ficou mal rodar ele a 30 e com certeza a qualidade gráfica adicional foi muito bem-vinda. E agora vem a pergunta, e ela é bem relevante, porque lançamentos de games estão bem caros. Tá valendo a pena pegar Last of Us Part 1? Primeiro, em conteúdos a gente não tem novidades, né? Então são essencialmente o jogo original, mais aquela
aquela parte extra que já vinha com o remaster, então não temos conteúdo novo rolando por aqui, vai ter sempre alguma coisinha aqui ou ali, umas roupinhas engraçadas do God of War, umas coisas, já vi pequenos detalhes, mas na essência é o mesmo jogo. E ele na verdade acaba tendo uma redução, né, porque o multiplayer ficou de fora. Então, para quem quiser o multiplayer de Last of Us, ele vai estar disponível somente no remaster, não vai estar disponível no Last of Us Part 1, não está incluído no game. Apesar desses defeitos que eu fui indicando aqui, acredite se quiser, eu acho que ele vale a pena. Ele pode interessar para muita gente. Então o primeiro deles é pessoal mais novo que não pegou o início do Last of Us lá em 2013, 2014 e que se quiser entrar agora, ver a origem dessa franquia, tem um jogo que mesmo na versão remaster tá meio caidinho, principalmente cenas que envolvem aí muita emotividade, os personagens estão lá com uma cara de pastel. Então faz sentido para quem não jogou, com certeza tem a chance de, enfim, ter acesso a essa obra sem o vale da estranheza de um jogo que não envelheceu tão bem assim. E, normalmente eu não recomendo, mas eu acho que existe uma chance de quem jogou o jogo original, tá aí com vontade de revisitar, pode ser que também vale a pena sim. Porque é curioso porque o pessoal aqui já jogou o Last of Us, já jogou ele originalmente e aí tá vendo ele de novo, então não é nem exatamente uma surpresa as cenas, a gente já sabe o que vai acontecer, já sabe até os diálogos, só que a mudança na parte visual, as expressões mais humanas, os gráficos mais realistas, acredite, tudo isso faz doer mais na segunda vez. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. A experiência é bem marcante e esses incrementos gráficos trazem um impacto mesmo para quem já viu ela originalmente no Play 3 ou no PlayStation 4. O jogo fica muito bom com esses novos recursos do remake. Então, é claro, o peso de um lançamento com o custo que eles trazem deve ser colocado aí na balança, mas mesmo assim, para quem tem condições de gastar ou quer muito jogar ou rejogar Last of Us, eu acho que foi feito um trabalho decente aqui, o game realmente está na sua melhor forma, você só tem que estar pronto para encarar, porque é pesado tantas cutscenes e os eventos desse game, quanto, bom, o preço de um lançamento de games no Brasil. Galera, para mais testes aqui no Adrena, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente rodar os testes. Eu tô até confuso que a gente não roda nenhum benchmark, mas é porque esse jogo vai vir para PC, daí a gente vai rodar benchmark, aí eu vou me sentir mais em casa. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!